É triste já quando a gente pensa que a gente não deixa de fazer o errado porque é errado em si, mas só porque alguém pode ver que a gente fez algo errado e com isso a gente pode perder o prestígio das outras pessoas e, consequentemente, deixar de ter a vantagem que a gente teria nessas relações. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais bateção. Tá tendo uma obra aqui, mais razão também, tá tendo uma obra aqui. Agora parou, só porque eu tô falando dela. E já que eu ia falar que eu tô exausta, né, não comecei falando que eu tô cansada, mas eu ia falar isso pra vocês que eu tô cansada, eu já gravei essa abertura, mas aí o celular aqui do lado, ele não tava gravando, e como eu fiquei indo e voltando, eu não sei exatamente o que gravou, então a gente tá fazendo de novo. Eu me lembro de ter dito na outra gravação que essa obra que é no apartamento do lado, em cima ou de baixo, não sei, que já tá durando muito tempo aqui, no meu prédio, ela deve ser um castigo divino pela obra que eu estou fazendo na minha casa nova, que também já dura muito tempo, muito mais do que eu gostaria, e que está incomodando os meus vizinhos, inclusive vizinhos, se vocês estiverem assistindo, desculpa. Mas eu também queria que a obra demorasse menos tempo. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Eu falei na abertura que eu estava exausta. Eu tô exausta. Acho que tá todo mundo exausto. Eu estava lendo hoje uma matéria que saiu no Globo falando um pouco sobre esse estado permanentemente de cansaço que a gente tem sentido já há algum tempo e que tem sido agravado por essa sensação de final, mas não final de pandemia, porque a gente ainda está vivendo essa situação, mas retornando para o presencial e a gente se sente sempre em dívida, as redes sociais gerando essa ansiedade que só cresce e prejudicando também as nossas relações pessoais, porque a gente está sempre devendo uma resposta para alguém, um amigo, um familiar que mandou mensagem, a gente não respondeu, enfim. Isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, eu estou compartilhando com vocês um pouco para a gente não se sentir só, tá? Então, se vocês tiverem dicas de como a gente enfrentar essa situação com um pouco mais de saúde, deixem nos comentários, porque a gente se ajuda como comunidade e eu pego as dicas também e uso, porque, ai galera, não tá fácil. Hoje, especificamente, eu queria fazer um vídeo diferente. Desde a semana passada, tô com uma coisa na cabeça. Eu escolhi, não vou falar do Clube do Livro, as inscrições estão encerradas, mas vocês vão entender. Eu escolhi para o meu Clube do Livro 2 livros que falam sobre o Anel de Giges, o mito do Anel de Giges. A Mente Moralista, o livro que a gente começa, o Clube do Livro, e o Anel de Giges, esse é o título do livro do Eduardo Gianetti, que a gente termina, o Clube do Livro. E na República de Platão, no começo, tem um diálogo ali, no qual o Glauco, ele desafia o Sócrates a provar que é o comportamento justo, de fato, e não a aparência do comportamento justo, que leva os seres humanos à verdadeira felicidade. Então ele defende uma perspectiva de que é o que a gente é, o que realmente importa, mas ele vai dizer que, na verdade, o que ele acha, e ele está desafiando o Sócrates nesse sentido, porque ele vai dizer que na compreensão dele, os seres humanos estão mais preocupados com a aparência, com aquilo que eles representam, com a forma como eles são vistos em sociedade. E o desafio é imaginar uma pessoa de posse do Anel de Giges. O Anel de Giges é um anel que permite ao possuidor do anel se tornar invisível. E isso significa que a pessoa poderia fazer o que ela quisesse e não ser descoberta por ninguém. Então, o Anel de Giges, ele retira essa expectativa da punição, expectativa da repreensão, a expectativa de um olhar negativo dos outros sobre a pessoa que está perpetrando aquelas ações. E a proposta do livro do Eduardo Gianetti, inclusive, é que nós reflitamos sobre como seríamos nós de posse do Anel de Giges, como que a gente agiria, se a gente tomaria as mesmas decisões, se o nosso comportamento seria o mesmo, ou se, na certeza da impunidade, e da impunidade ampla, tá? Não só de uma impunidade pensando num aspecto criminal, mas da impunidade no sentido da sua fama, da sua reputação perante terceiros. Mas como que a gente agiria se a gente tivesse esse anel? Já é um exercício bacana que a gente pode fazer aqui nos comentários, se vocês quiserem conversar sobre o que vocês pensam
o que vocês pensam que seria a atitude dos outros e o que vocês acham que seria a atitude de vocês. É bom também para a gente ver como às vezes o nosso raciocínio sobre como é a natureza dos outros e a nossa varia um pouco. A gente tende a se ter em alta conta e, no geral, não ser tão gentil no julgamento sobre os nossos iguais, sobre as outras pessoas. Mas tá, esse pautar das nossas ações a partir do quanto a gente pode colher de consequências a partir do que a gente faz, é um tema que não é novo. A gente fala muito sobre isso. Quando eu sou criminalista, como vocês sabem, uma das funções da pena, inclusive, é essa função de dissuasão. Então, por você saber que existe uma consequência para aquele delito, e por isso que é importante que as penas sejam aplicadas, então que exista a certeza da punição, que a gente tenha um sistema que funcione, menos as pessoas se sentiriam dispostas a cometer outros crimes por temer essas consequências. E aí é uma conduta que não faz parte de uma ética a partir de uma convicção interna, então não faço porque considero errado, mas não faço porque posso ser punido e as consequências são nocivas e não vale a pena, um cálculo de custo e benefício. E aí, é triste já quando a gente pensa que a gente não deixa de fazer o errado porque é errado em si, mas só porque alguém pode ver que a gente fez algo errado e com isso a gente pode perder o prestígio das outras pessoas e, consequentemente, deixar de ter a vantagem que a gente teria nessas relações. Mas eu fiquei pensando em que pé civilizacional que a gente está quando, mesmo sendo vistos, a gente chega no ponto de trancar alguém num porta-malas de uma viatura e jogar uma granada de gás lacrimogêneo. Porque, né? Nem a certeza de que você está sendo visto, está sendo filmado, te faz dar um passo atrás. Então, onde que a gente foi parar? E aí eu não consigo pensar em outro tema do vídeo, porque eu fiquei com isso na nossa cabeça, de pensar que a gente chegou num ponto que tanto faz, sabe? Mesmo se eu estiver sendo filmado. E aqui eu já vou fazer uma ressalva que eu acho muito importante e fundamental, já deixando aqui consignado o meu desejo de que esse caso seja devidamente apurado e que os agentes sejam responsabilizados como manda a lei, mas para dizer que a gente tem que tomar cuidado de não fazer uma generalização injusta e dizer que toda a nossa força policial, seja Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, é composta por pessoas que se comportam dessa maneira. Não é isso que eu penso, tá? Eu sei que a gente tem muita gente honesta, ética, trabalhadora, fazendo seu trabalho dignamente, se colocando em risco, sendo mal remunerado, com dificuldade de estrutura para trabalhar, mas que está lá todo dia dando o seu melhor no desempenho da sua função. E é por isso, justamente, que eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo aqui, no sentido de que a maior reprovação desse tipo de conduta deve vir de dentro das instituições, deve partir dos iguais. Para mim, essa ideia de corporativismo é uma grande cilada. E por corporativismo, a gente fala daquele comportamento das pessoas que dentro de um grupo defendem seus iguais. Então, assim, a advocacia é corporativista. Então, se eu tenho um advogado sendo criticado publicamente, eu, como advogada, defendê-lo. O judiciário é corporativista. Então, se um juiz é criticado, o judiciário se coloca em sua defesa, nessa postura corporativista. Mas, nesse caso, eu acho que a postura corporativista é ruim para as instituições, para as corporações. Por quê? Porque você corre o risco de ser tomado por aquilo e de permitir a generalização do absurdo, do intolerável, do que não pode ser tomado como regra, pelo amor de Deus. Então eu, como advogada, quando eu vejo uma conduta antiética de um colega, eu sou a primeira a dizer aquilo é antiético. Porque eu não quero ser confundida com aquilo. Por isso que eu sempre reafirmo aqui que a principal reação deve vir dos iguais, para que essas pessoas não sejam confundidas com isso. E eu sinto, às vezes, que não é o que acontece, e eu sinceramente não consigo entender por quê. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que a gente fala muito, a gente tem visto um movimento, não só no Brasil, mas generalizado, a gente tem visto agora, também tem uma reportagem sobre isso no Globo de hoje segunda-feira, quando eu estou gravando, sobre as eleições na Colômbia, o segundo turno das eleições, sobre como esse discurso antissistema, anti-elite política, tem sido usado principalmente numa dinâmica de redes sociais,
para encontrar, para ecoar a insatisfação das pessoas e criar candidatos competitivos. As pessoas cansaram de olhar para um grupo distante no Brasil, que está lá em Brasília, que fala diferente da população no geral, que se veste diferente da população no geral, que tem uma vida diferente da população no geral, e está cansado de ver um monte de escândalo de corrupção e não ter serviço público de qualidade, ao mesmo tempo pagar muito imposto, seja um imposto sobre a renda, seja um imposto sobre consumo, que atinge principalmente as pessoas mais pobres, que gastam todo o dinheiro que ganham. Consequentemente, a gente tem um sistema tributário absolutamente injusto, paga mais, quem é mais pobre acaba pagando mais do que quem é mais rico. Então, esse sentimento é um sentimento que a gente tem visto como muito vivo nas pessoas. Vocês me perdoem, tá? Eu estou completamente sem roteiro hoje porque eu queria uma conversa assim mesmo. E esse foi o sentimento que ajudou muito na eleição do Jair Bolsonaro em 2018. E aí eu não consigo não propor a vocês a seguinte reflexão. Eu nem sei em quem o Genivaldo votou e de qual candidato ele gostava. Mas eu sei, pelas informações que a gente tem disponíveis, que ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal porque ele estava sem capacete. Quem já viu uma motociata do Bolsonaro sabe que ele anda sem capacete. E aí o meu ponto é, a gente vai falar para os políticos que a lei deve valer igual para todo mundo, que ela deve obrigar da mesma maneira nós e eles, ou a gente vai continuar achando normal que essas pessoas se comportem como se elas fossem um grupo especial dentro do Brasil? Como se elas tivessem direitos que nós não temos. Porque a regra é que se você está andando de moto, você tem que usar capacete, isso é obrigatório. Não, mas menos eu, porque eu não sou como vocês. E isso se conecta com uma outra reflexão que eu tenho feito aqui, no sentido de alertá-los mesmo, de dizer que é uma liderança política que incita os seus apoiadores a um comportamento de risco que para ele não vai ter nenhuma repercussão, mas para você vai. Então, se você faz o que ele sugere que você faça por palavras ou atitudes, você corre o risco de sofrer uma abordagem violenta. Você corre o risco de ser responsabilizado criminalmente por atacar ou incitar violência contra autoridades públicas no Brasil. Porque ele tem um poder e um respaldo que você não vai ter. Então, larga de ser tonto, se você por acaso está fazendo isso. E começa a perceber o quão incoerente é um discurso que diz que é contra a casta política e esse espaço de privilégios e, na verdade, se instrumentaliza esse espaço de privilégio. Não de agora, tá? De muito. É isso, basicamente. E eu tô exausta. Porque, não sei, parece não ter fim, né? E é ruim de todas as maneiras que a gente possa pensar. É ruim porque é uma violência simbolicamente tenebrosa, teve uma vítima fatal, que deixou sofrendo uma família, corre o risco de descredibilizar corporações que têm nos seus quadros pessoas incríveis, éticas, trabalhadoras, dedicadas, comprometidas, e que reafirma uma lógica em que o cidadão brasileiro é menos do que alguém que ocupa um cargo público, quando na verdade o ocupante do cargo público é um prestador de serviço para o cidadão brasileiro. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu não sei, comenta aí, porque queria deixar minha solidariedade à família também. É isso.